sem avisar nada para ninguém, vem parar quinta quadra na casa da minha avó. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Confesso aos irmãos que, de verdade, estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias e se coloquem de pé, só para a gente fazer a leitura da palavra. Amém? No Evangelho de Jesus Cristo, no Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Amém? Quem não achou, fala aí, Escola Dominical, que eu sei que tem. Amém. Mateus, capítulo 25. Oi, é minha. Esse texto que nós vamos ler é um texto super interessante. Uma das últimas parábolas de Jesus que ele contou, amém? Pode ler? Mateus 25, versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide também, ide aos que vendem e comprai. E tendo elas ido e comprando, chegou o noivo, as 10 virgens. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora do filho do homem há de vir. Feche seus olhos, coloque sua Bíblia aí rapidão. Quando ele vem, Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui nessa noite, Deus, no culto de jovens. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui neste lugar e fazer uso deste microfone, fazer uso, Senhor, daquilo que o Senhor quer que nós venhamos falar. Em nome do Senhor Jesus, que teu Espírito Santo que venha falar através de mim neste momento. Que ninguém me veja aqui, que ninguém veja ninguém aqui neste momento, que cada um venha olhar só para si mesmo. Em nome de Jesus, eu te agradeço e amém. Glória ao Senhor e se assente. Esse texto que eu acabei de ler, quando fala esses 10 virgens, muitas pessoas confundem como que fosse 10 noivas, mas não é. São 10 damas de honra. Naquela época lá tinha esse costume de a noiva preparar 10 mulheres lá e por sua vez elas tinham que ser virgens para poder preparar a noiva para ir ao encontro do noivo. Eu não sei o que elas iam fazer, eu sei que elas tinham que preparar, não sei se tinham que preparar a igreja, uma mexer com decoração, outra tinha que arrumar, mas o texto é basicamente isso: 10 mulheres preparadas para poder levar a noiva de encontro ao noivo. O compromisso delas era realmente esse. O compromisso dela era só isso, de levar a noiva do jeito próprio lá, arrumada, eu não sei como, para o noivo. E elas tinham aqui o incumbido para elas de estar com azeite dentro lá das suas lamparinas, do que fala lâmpada aqui. Tem várias formas de poder falar isso. Aqui está falando lâmpada. E é justamente isso. E quando eu recebi a oportunidade para poder vir aqui pregar hoje, o meu irmão que me falou esses dias atrás, eu estava estudando já sobre esse texto. Eu até tive a oportunidade de pregar na igreja sobre esse texto. E eu falei uma outra coisa. E a minha intenção era vir falar a mesma coisa. O que eu falei na minha igreja. Mas eu comecei a ver, e o Senhor começou a falar comigo de uma maneira diferente. Ele começou a falar comigo que nós estamos precisando, nós jovens, estamos precisando de ter responsabilidade. Naquele dia que eu fui falar, eu falei sobre aliança com Deus. Eu não falei sobre responsabilidade. E hoje, o que eu venho trazer aqui é para os jovens, como eu sou jovem, que é sobre responsabilidade. Aquelas 5 virgens, ou 5 damas de honra, o texto fala virgens, elas estavam preparadas, elas assumiram o compromisso e elas tiveram a responsabilidade de guardar o azeite. Elas guardaram o azeite, eu não sei a que circunstância, mas guardaram. Então não vou falar muito dela não, porque elas desempenharam bem aquela função dela.
de preparar, de estar com o seu azeite, de estar ali com a sua lâmpada, e quando precisasse ir ao encontro dele, do noivo no caso. E elas fizeram isso. Mas eu vou me preocupar muito mesmo, é só com as outras 5, que não preocuparam com nada disso. Elas até assumiram um compromisso, mas elas não assumiram de verdade a responsabilidade. E o compromisso, ele sempre traz responsabilidades na nossa vida. Se você assumir um compromisso com alguém, ele vai trazer atrás dele responsabilidades. Não adianta você falar que vai fazer, se realmente você não estiver disposto a fazer. Não adianta você querer pegar um serviço e querer fazer aquele serviço, se você não está afim das responsabilidades daquele serviço. E de verdade, que eu não queria falar de maneira nenhuma sobre namoro. Não queria. Mas no nosso meio, hoje em dia, a única coisa que nós estamos vendo, nós jovens, graças a Deus aqui só tem jovens, com exceção do pastor Edmilson e do meu pai. Só jovens aqui dentro. E eu confesso que nada melhor para poder conversar com jovens do que um jovem, porque eu sou jovem. Tudo aquilo que vocês passam e tudo aquilo que eu passo, nós compartilhamos. Todas as mesmas vontades que eu tenho, pode ser até mesmo musical. Eu acredito que nem todo mundo gosta do meu estilo de música, mas tem gente que gosta do meu estilo de música. E tem gente que eu gosto do estilo musical. A mesma roupa que eu gosto de usar, tem pessoas que gostam de usar. Então, eu sou um jovem, falando com jovens. É a melhor coisa que pode ter. Muitas coisas na igreja acontecem porque os jovens não estão fazendo da maneira correta. Quando os nossos pais, ou até mesmo a política, a imprensa, fala assim que as criancinhas de hoje serão o futuro de amanhã, está falando que a gente, quando a gente era criança, é o futuro de amanhã. E nós, jovens, seremos o futuro mais recente ainda. Porque nós não somos crianças mais. Nós, daqui um pouquinho, estamos assumindo responsabilidades maiores das responsabilidades que temos hoje. E eu não queria falar de namoro, mas infelizmente eu vou falar de namoro. Hoje em dia, infelizmente, nas igrejas, não estou falando a Deus Livre, não estou falando de igreja não, apesar que nas igrejas estão incluídas a Deus Livre, estão incluídas a minha igreja, está incluída em todas as igrejas. Nós estamos vendo jovens namorando sem um pingo de responsabilidade. Se nós temos que fazer a diferença, se nós um dia falamos que nós íamos ser diferentes, o nosso namoro está a mesma coisa do namoro do mundo. Nós não estamos tendo compromisso nenhum. Um jovem hoje em dia assume um compromisso com a sua namorada, mas não assume a responsabilidade com a sua namorada. Eu namorei há 5 anos atrás. Vou fazer 5 anos de casamento. Tenho a cara novinha assim, mas eu sou bem velho, de verdade. Sou bem velho mesmo. É verdade. Obrigado, pastor. E está acontecendo. Eu lembro, eu era de maior. Isso eu não me gabo, porque não era meu. Era uma responsabilidade que meu pai incumbiu em mim. Eu era de maior, eu tinha a responsabilidade de colocar a Patrícia na casa dela 10 horas da noite. Hoje em dia, infelizmente, nós estamos vendo jovens 3 horas da manhã namorando, cristão. Eu não estou aqui para pregar para uma pessoa e falar assim que aceita Jesus. Não, aqui só tem crente. Se não tem, vai virar crente de verdade. Mas eu estou aqui para falar com jovens da Deus Vivo, que é para poder melhorar. Se você não está fazendo, não vai te atingir nada do que eu vim falar hoje aqui. Mas infelizmente as pessoas que vão doer mesmo dentro dela, é para que doa mesmo e para que possa mudar. Porque eu tenho certeza que Jesus Cristo ele só traz mudança para a nossa vida. Aleluia. E os jovens de hoje em dia estão fazendo uma coisa que não está legal. Hoje em dia você olha na rua aí, e eu falo isso por experiência própria. Na minha igreja ontem, que dia que a gente está comendo? Quinta-feira, nós estávamos conversando e o meu irmão me contou uma coisa com um menino lá da igreja lá que estava namorando na rua e eu não posso nem fazer o que o meu irmão fez lá. O namoro dele estava igualzinho ao namoro de uma pessoa na rua. E qual responsabilidade é essa? Nós estamos vendo jovens hoje em dia sem um pingo de responsabilidade com suas namoradas. E namoradas sem um pingo de responsabilidade com seus namorados. Eu vou falar um pouquinho mais de namoro, mas eu quero falar, só para não ficar nessa questão de namoro, os jovens hoje em dia estão doidos para arrumar um serviço. Aí o jovem vai lá e arruma um serviço. Aí o primeiro emprego dele, vai lá, aí chega lá no serviço, uma pessoa vira para ele e fala aqui, deixa eu te falar, você é manicure, minha esposa é manicure.
A Ivani também é manicure. Aqui, você é manicure. Se te pedir para fazer alguma coisa, não faz não. Você é manicure. Aí ela fica com aquilo dentro da cabeça dela. E nunca pode fazer nada. Nunca pode fazer nada além da obrigação dela. Ela assume o compromisso de fazer o serviço dela lá, mas não assume a responsabilidade de zelar pelas coisas do serviço dela. Às vezes, você está lá no seu serviço e não assume. E a gente tem o costume de falar que é vestir a camisa da empresa. Você não tem esse costume de vestir a camisa da sua empresa. Você não tem o costume, você não tem essa responsabilidade na sua vida de fazer algo mais do que está te pedindo. Só que a gente vê Paulo falando que ele fez coisas difíceis. E ele fala assim, não, fica tranquilo, o que eu fiz aqui não foi nada não. Eu estou fazendo é para Jesus. Eu estou falando nem da igreja, eu estou falando de serviço. Se no seu dia a dia você não está fazendo nada que presta, você não vai fazer nada que presta para Jesus. E eu tenho certeza disso. E eu tenho isso na minha vida como experiência própria. Se na sua casa você é um lixo, você é um lixo também dentro da igreja. Se você não sabe respeitar o seu pai, você não vai saber respeitar o seu pastor. O seu pai nasceu com você. Na verdade, você nasceu e o seu pai te criou até hoje. Você está na idade que você está. Eu, na idade que eu estou, meu pai está aqui dentro, estou falando. Se eu estiver falando mentira, vai me desmentir. Nós temos que respeitar os nossos pais. Isso é responsabilidade. Se nós temos que respeitar os nossos pais, nós temos que ter esse mesmo respeito por todas as autoridades em nossa vida. Aí chega lá no seu serviço, uma pessoa usada pelo diabo, e a gente hoje em dia coloca tudo lá para o diabo mesmo, que é até meio errado. O diabo já está aí para isso mesmo, para fazer essas coisas na nossa vida. Mas tudo que acontece de ruim na nossa vida, a gente coloca no bom cara. Tudo é o diabo, tudo é o diabo. Aí vem alguém lá no seu serviço que não faz mais sua obrigação, não, porque a sua carteira está assinada com isso aqui. Mas você nunca se preocupa em fazer um pouquinho mais. Hoje eu estou falando sobre responsabilidades. Responsabilidade é realmente isso. É você aceitar aquilo que foi confiado a você. Ou você assumir algo e se entregar a ela. Paulo, ele falou que se ele se entregou, a partir do momento que ele decidiu seguir a Jesus, ele vestiu a camisa. Olha para você o que Paulo fez lá na época dele. O que é que ele conseguiu impactar? Ele largou tudo que ele tinha. Hoje em dia, nós não conseguimos largar nada. Nós não conseguimos nos distanciar nem de uma coisa que nós temos de estimação. Tem pessoas, infelizmente, e eu falo isso demais na vida dos jovens, que tem o pecado de estimação. Você pode ser uma pessoa que não rouba de ninguém, mas tem umas coisinhas na sua vida que você não consegue largar. E eu também não consigo largar. E sempre que eu estou falando de jovens, é para mim também que é jovens. Nós que temos o costume de pregar, a primeira pessoa que está ouvindo, que está recebendo isso, sou eu. Não se preocupa quando eu estou falando alguma coisa com você, eu estou recebendo primeiro. Hoje em dia nós não estamos nos preocupando com isso. Está difícil, de verdade. Os jovens hoje em dia querem namorar. E não se escandaliza quando eu falar algumas coisas aqui, que eu vou falar mesmo, algumas coisas que os jovens estão fazendo, eu peço permissão para o pastor. De verdade, está demais. Os jovens de hoje em dia não são jovens de antigamente. O Isaac, na sua pequena pregação aqui, top mesmo, ele falou que o adulto antigamente era um cara que tinha